Olá, galera, sejam bem-vindos de volta ao nosso Adolecast, tá? Para mais um estudo aqui semanal. Mas, antes de começar, eu quero dar alguns recadinhos, tá bom? Eu não sei vocês, mas eu estou completando meu álbum da Copa aqui, ó, gente. Ó, meu álbum aqui, ó, tá vendo? E eu tô com umas figurinhas repetidas, então se você tiver umas repetidas aí e quiser trocar comigo, chama aí. Chama aí. Que eu quero completar. Tem bastante aqui, gente. Ó o bolo aqui, ó, tá vendo? Então, é isso aí. Chama nós aí. E aí, Sam, vamos introduzir? Vamos começar, né? A lição dessa semana, o tema é purificação. E como texto-chave, a gente tem um verso de Daniel 8,14, que diz: Ele me disse, até 2.300 tardes e manhãs, depois o santuário será purificado. E mostra muito o tema dessa semana, que fala mais sobre o santuário terrestre. Nos apresenta verdades que caracterizam a fé adventista do sétimo dia. E explica de que maneira Deus, por meio dos méritos de Jesus, trata a humanidade caída por misericórdia. É muito importante vocês marcarem essa frase aí, ó. Também mostra, né, um pouco mais sobre o santuário terrestre, os rituais e os significados. Eu marquei uma partezinha aqui de sábado que diz: a verdade do ministério de Cristo no santuário celestial é um tema de grande importância espiritual para todos nós que estamos vivendo as últimas cenas da história da Terra. E isso já junto com a lição de domingo, que tem uma partezinha grifada aqui da lição mesmo, que diz: o plano da salvação envolve outras fases além da morte e ressurreição de Jesus. Então, é mais ou menos isso que introduz a lição, que é sobre o santuário terrestre e também sobre a salvação e a ressurreição de Jesus e a morte dele na cruz. Perfeito. Aqui, para quem não sabe, essa lição ela vai falar a respeito do santuário, tá? Ela é uma continuação da lição da semana passada, que a gente não fez, tá? A gente não gravou, mas fica aí a dica para vocês estudarem. Ela fala a respeito do movimento chamado movimento milerita. O que é esse movimento milerita? Os homens, eles começaram a estudar esse verso que a Samara leu, né? O verso de Daniel. E o que aconteceu? Eles descobriram uma coisa. 2.300 anos terminava em 22 de outubro de Quanto, Samara? 854. Exatamente, Samara. Boa. 22 de outubro de 1844 foi o período que terminava aquele momento ali, né? Que eles achavam que seria a purificação do santuário. E era a purificação do santuário. Detalhe, eles achavam que o santuário ia ser o planeta. Então, com purificação, eles achavam que seria o fim do mundo, a volta de Jesus. E eles erraram. Eles estavam errados, né, Samara? Sim. Uma pena para eles, né? Você quer comentar um pouquinho do que aconteceu com eles, Samara? Foi uma grande decepção para eles, né? Prefiro nem comentar, sabe? É uma decepção, gente. Não vamos comentar. Exatamente por isso que o movimento é conhecido como o grande desapontamento. Quem quiser pesquisar, joga aí no Google, dá uma googlada aí que você vai ver que foi um movimento, aconteceu em vários países, pessoas venderam tudo que tinha e olha, Jesus não voltou. E aí elas perderam tudo, né? Por isso veio uma grande crise depois disso. Mas, tudo tem o porém. Será que esses homens eles estavam errados? A resposta é não. A data estava certa. O dia estava certo. Então o que foi que eles erraram? Primeira coisa a gente tem que entender. Tem algumas perguntinhas aí. A Sam vai fazer a pergunta pra gente. Vamos entender a pergunta. Aqui na lição de segunda a gente tem umas perguntas sobre o santuário. E a primeira pergunta é: por que ele precisaria ser purificado? Por que o santuário precisaria ser purificado? Vamos entender uma coisa. Aqui na Terra, vamos imaginar o santuário terrestre. Fecha o olho aí e vamos voltar no tempo, Samara. Vamos voltar todo mundo no tempo. Imagine um prédio assim de tecido, uma tenda, né, construída assim sobre uma tenda coisa linda com várias adornos de ouro, um lugar maravilhoso, um negócio lindo. Edifício, coisa de primeiro mundo naquela época. Imagine uma tenda assim top. E aí, todo dia vinha pessoas, sacrificavam animais, pedindo perdão para Deus. E aí essas pessoas tinham o sangue dos animais derramados como perdão dos seus pecados. E esse sangue ele era aspergido dentro do santuário. Então você imagine que com o tempo, aquele templo e aquele edifício deveria ficar um pouco sujo, né? Natural. Hoje, se você não limpar a sua casa, pode abrir o olho já, meu amigo. Se você não limpar a sua casa, o que acontece? Fica suja.
Então, o processo de purificação do santuário era justamente isso, para limpar aquele sangue, aquela situação que ficava ali, né? Por quê? Porque esse processo representava que os pecados estavam sendo definitivamente apagados ou perdoados, né? Então, uma vez por ano, vinha o processo que era a purificação do santuário terrestre, tá? Na terra. No céu, o que acontece? Desde a origem dos tempos até os dias atuais, não, vamos corrigir. Desde a origem dos tempos até o período lá de 1844, estava tendo esse processo de vamos manter os pecados no santuário, né? E aí o que aconteceu? Imagine que o santuário celestial também precisaria ser purificado. Então, esse processo começou em 1844. E quando ele acabar, definitivamente Jesus volta. Então, eles não erraram na data da volta, não erraram na data da purificação do santuário, mas erraram na data da volta de Jesus, tá? Esse processo marca o início do fim dos tempos, um momento conhecido como juízo investigativo. Mas nós vamos ver mais a respeito. Segunda pergunta. Mais cedo ou mais tarde, algo tão sujo precisaria ser limpo, certo? Aqui tá falando para ler Levíticos 16, 29, mas a gente vai deixar para vocês lerem em casa. Pausa aí, gente. Vai lá, lê rapidão. O que aconteceria nessa ocasião? O que acontecia naquela ocasião? Vamos pensar. Quando você vai para algum evento especial, você usa... Roupas especiais. Exatamente. Boa, Samara. Roupas especiais. E aí, imagine que aquele momento, eles iriam definitivamente ter um momento em que receberiam uma graça, um perdão definitivo de Deus, né? Deus perdoaria todos os pecados. Então, o sumo sacerdote se reunia com Deus através da oração. Ele começava a interceder pelo povo, tá? E aí, o que acontecia? As pessoas, elas usavam essas roupas especiais. Elas passavam um período ali se preparando. Elas tinham a questão de comida, do que elas poderiam comer nos dias anteriores. Tinham questão do como elas deveriam se portar, pensar as coisas que deveriam falar e tudo mais, né? Todo esse cuidado, pensando no que Deus iria fazer em perdoar o povo. Então, o povo tinha que estar preparado para esse momento. E aí, o que acontece? Imagine, por exemplo, Daniel profetizou que até 2.300 tardes e manhãs e o santuário seria purificado. E aí eu te pergunto, em 1844, Samara, Israel, vamos colocar aí, Jerusalém existia? A cidade de Jerusalém? Da época de Davi? Não. Exatamente, Samara. Não existia Jerusalém. Por que não existia Jerusalém? Várias guerras estão aí para provar aqui pra gente que o templo destrói qualquer coisa, né? O próprio Cristo falou que não ia sobrar nada ali, né? Ele falou que não ficaria pedra sobre pedra que não fosse derrubada. Então, o templo terrestre, ele já não existia. E aí o que acontece? Se a profecia de Daniel estivesse relacionada à terra, estivesse relacionada ao santuário terrestre, eu pergunto para você, Samara, será que ela está certa? Será? Comenta aí. Comenta. A resposta é... Você comentou? A resposta é não. Se ela estivesse relacionada ao santuário terrestre, ela não estaria certa. Porque não existia mais santuário. As pessoas já não sacrificam mais animais e tudo mais. Então, não existe mais santuário. Então, obviamente, você tem que colocar na lógica que esse santuário que Daniel profetizou não é na Terra. Ele não está neste planeta. E aí, a gente leva para outra conclusão a respeito, né? Se ele não está na Terra, logicamente ele está... Exatamente. Perfeito. Então, a profecia de Daniel apontava para um tempo além daquele, né? Porque ele estava lá 2.300 anos antes da profecia. Ela profetizou para o futuro, para um lugar que nem era nesse planeta, né? Então, as pessoas elas erraram nesse contexto, né? De que não seria o fim do mundo, não seria a volta de Jesus. Moisés havia recebido as orientações do próprio Deus para construir o santuário terrestre conforme o modelo original
do santuário do céu. O da terra era cópia do celeste. O apóstolo João, é a famosa música João viu, né? João viu o templo do céu. Nos primeiros capítulos do Apocalipse é possível perceber a descrição exata de como era o local e os móveis e as cerimônias no lugar do santuário celeste. A lei de Deus está dentro da arca no lugar santíssimo, em frente ao propiciatório, cobertura da arca. Cristo suplica pelos pecadores, apresentando seu sangue em resgate. Essas coisas representam a união entre justiça e misericórdia. União esta que enche todo o céu de surpresa. Desde outubro de 1844, no dia 22, para ser exato, quando Jesus saiu do lugar santo e entrou no lugar santíssimo, uma nova fase do plano da salvação teve início. Os livros de registro, ó, guarda isso, gente, os livros de registro estão sendo examinados e os casos estão sendo decididos. Quando o juízo investigativo estiver concluído e os pecados estiverem sido removidos do santuário celeste, então o santuário estará completamente purificado e Cristo retornará ao planeta Terra. É plano de Satanás que não conheçamos a obra que está em andamento agora no santuário celeste. Ele tem usado todo tipo de distração para que percamos o interesse nas coisas celestiais. Boa noite. É interessante essas colocações que eles colocam aqui de curiosidades, porque assim, a gente, parando para pensar um pouquinho, analisar algumas coisas. Desde esse dia em que Cristo entrou no lugar santíssimo, ele comenta que há livros de registro. Que livros são esses? Esses livros estão recebendo a marcação de pecados, tá? Todos os pecados estão sendo marcados lá, completamente. E aí, aqueles que são perdoados, eles são apagados, eles são riscados. Ok? Então, aqueles que a pessoa se arrepende, desses livros, eles são perdoados. E aí, essa pessoa definitivamente é perdoada pelos seus pecados. Isso desde o início dos tempos. Então, todos os pecados estão sendo registrados lá. Quando esse processo acabar, a gente percebe que, então, ocorrerá a volta de Cristo, né? E a gente sabe que o tempo é breve, né? Logo, logo acontecerá. Quarta-feira? Quarta-feira temos os versos de impacto. E eu vou ler Salmos 77, 13, que diz: O teu caminho, ó Deus, é de santidade. Que Deus é tão grande como o nosso Deus. Em Hebreus 7, do 24, verso 24 e 25 diz: Mas este homem, porque permanece para sempre, possui um sacerdócio eterno. Portanto, pode salvar aqueles que através dele se achegam a Deus, porquanto vive eternamente, para interceder por eles. Romanos 8,34 encerra dizendo: Quem é o que condenará? Cristo, que morreu, sim, que foi ressuscitado, o qual está à direita de Deus e intercede por todos nós. Ou seja, o mesmo que intercede por nós é o que irá condenar aqueles que não aceitarem, né, o seu perdão. Aqui na parte de quinta-feira, a gente vê, ela traz alguns capítulos, tá, do livro Os Resgatados, para vocês lerem. Então leia lá, capítulo 23 e capítulo 24 do livro. Entende um pouquinho lá do contexto que fala, entenda mais a respeito, entendeu? Ele fala a respeito do processo ali. Então, dá uma lida lá, dá uma consultada. Esse livro também é conhecido como O Grande Conflito, tá? O Grande Conflito. E é assim, tem um trecho aqui que eu gostaria de ler para vocês. Diz assim: em Mateus 22, do 1 ao 14, esse eu vou pedir para que vocês pausem. Pausa aí agora, vai, fala para eles pausarem. Pausa aí, galera. Pausa. Pausou? Pausa. Foi lá? Eu acho que eles não foram. Foi? Não, fala para eles ir de novo. Gente, vai lá, gente. Oh. Lê o negócio, lê, galera. Gente, abre a Bíblia, lê. Nesses capítulos, vamos continuar, né? Se você pausou, agora você voltou, você vai entender o contexto agora. Nesse capítulo, ele fala a respeito de uma parábola.
E a lição ela traz uma conclusão para a gente. Diz, porque o rei estava decepcionado com o convidado que compareceu com vestido de trajes errados. O rei havia providenciado trajes adequados para todos os seus convidados, mas esse homem se recusou a usá-lo. Interessante, né, Samara? Muito interessante. Muito interessante. Imagine, a gente vê aí nesses filmes americanos, né, e realmente acontece. Tem lugares aí que tem festas padronizadas, tipo festa preto e branco. Festa colorida, né, que o que muda é as cores, mas... O tema é festa colorida. Exatamente, o tema é festa colorida. Mas todas as pessoas, elas usam uma roupa igual. Padrão. Um padrão assim. E essa roupa, normalmente, ela é feita sobre encomenda. E as pessoas pagam uma fortuna para fazer essas roupas, né? Muito cara, coisas assim, fora de sério, né? E elas se preparam para ir para essas festas, para esses eventos. Imagine uma festa paralela, bem parecida com essas, e é o contexto que Jesus fala. Só que, em especial, o rei daquele povo, né? Ele mandou fazer as roupas para todos os seus súditos. Então ninguém precisava pagar nada. Só usar a roupa que o rei tinha padronizado. Uma roupa que provavelmente era cara, né? Para todo mundo. E aí, um homem se recusa a usá-lo, essas roupas. Bom, contextualizando essa história, a gente percebe que esse rei, colocando assim, esse rei é Cristo, né? E o contexto de o homem não querer usar as roupas é ele não se preparar. Porque a roupa o rei deu e foi feita sobre encomenda e é de graça. Então, o perdão dos pecados Cristo nos dá de graça. Mas esse homem especial se recusou a usá-lo. E essas são as pessoas que hoje, nos dias de hoje, aprendem a respeito de Cristo, mas não aceitam o seu perdão. Então, a gente percebe lá um pouquinho do que vai acontecer. Perfeito? Perfeito. Agora, para finalizar, na lição de sexta-feira, mostra Jesus como a figura central do plano estabelecido por Deus para salvar a humanidade caída, que foi o que a gente falou no começo da lição, que eu falei para vocês guardarem aí, vocês guardaram? Ele se ofereceu voluntariamente para deixar a perfeição do céu e morrer por nossos pecados. No período em que esteve na terra, foi tentado em tudo, mas nunca cometeu pecado. Ofereceu sua vida na cruz e depois ressuscitou para a vida e venceu o poder da morte. Seu sacrifício foi feito pelo Pai e sua aceitação foi simbolizada pelo derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Perfeito. Aqui ela traz mais um paralelo, que é Cristo, a partir do momento em que ele entrou no lugar santíssimo, iniciou-se aquele processo que a gente viu conhecido como o juízo investigativo. Por que investigativo? Porque está investigando, obviamente, todos os pecados e todos os perdões que foram dados. Então, esse processo ele teve início depois de 2.300 anos, mas ele iniciou-se e ficou conhecido como o dia da expiação do santuário celestial. E assim, o que é interessante, essa obra solene, a lição ela fala assim, essa obra solene de Cristo, de purificar o lugar santíssimo, está separando os verdadeiros seguidores de Deus daqueles que apenas dizem da boca para fora que são seus filhos. Então, Cristo, ele sabe verdadeiramente quem irá ser salvo. A verdade é que nem todo mundo vai para o céu, né? Uma pena. Até porque, se todo mundo fosse para o céu ia ser uma bagunça. Porque tem muita gente que não quer tomar jeito, não quer se arrepender. Então, meus amigos, o perdão hoje, ele é de graça. Você precisa só aceitar. Tem coisas que parecem difíceis de acreditar, né? Às vezes parece fantasioso. Mas é isso que é fé, né? É acreditar. Deus está nos dando perdão. E nos dando mais tempo, né? Mais tempo do que a gente devia, né? Eu acho que para Deus ele conseguiria ter limpado esse santuário em pouco tempo, né? Tipo assim, rapidão. Mas eu acho que ele está postergando um pouquinho só para que você aceite o perdão. Então, entrega seus pecados aí na mão de Deus. Confia nele. Não é para o homem que você vai entregar, é para Deus, tá? Porque só Deus pode perdoar. Homem nenhum pode fazer isso. A gente já viu nas lições anteriores. Então, confia nele que vai dar tudo certo. É isso. É isso. Vamos fazer uma oração, Sam? Ora pra gente. Oremos. Senhor Jesus, muito obrigado pela vida e pela saúde que o Senhor nos deu.
O Senhor nos dá todos os dias, Pai. Obrigado por sempre estar conosco. E por nos dar uma escolha, Pai, para que possamos escolher a escolha certa e estar ao seu lado. É o que nós te pedimos, abençoa a todos que estão assistindo. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. É isso, galera. Não se Até. esquece de curtir, compartilhar, marca nós nas redes sociais, tá? Só porque eu quero ficar famoso, Samara também. Né, Samara? Eu quero. Então, é isso aí, galera. Valeu e até a Falou. próxima. Deu quanto?